Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Doutrina e Convênio, seção 6. Bom, essa é uma revelação dada a Oliver Cowdery, tá bom? Então aqui a gente já tem Oliver Cowdery na história. O contexto histórico, né, só para nos habituar um pouco, o pai de Joseph Smith, ele veio, né, recebeu uma revelação do filho dele, queria saber como podia ajudar na obra, então é recebido a seção 4 de Doutrina e Convênio ali e ele volta para sua casa. E na seção 5 de Doutrina e Convênio, o Senhor promete a Joseph Smith que vai fazer com que as coisas aconteçam, ou seja, ele vai receber ajuda para fazer a obra, né, que o Senhor quer que ele faça, tá bom? Tá lá na seção 5:24, assim, ó. Sim, por essa razão eu disse, para e espera, até que eu ordene e providenciarei meios para realizar essas coisas que te ordenei. Então, esse providenciar um meio era a Oliver Cowdery que iria chegar aqui para ajudar ele. E agora ele está ali servindo como escrevente de Joseph Smith e ele pede uma revelação, tá bom? O cabeçalho da revelação, né, parte do cabeçalho da revelação aqui, do Doutrina e Convênio 6, fala assim: Joseph inquiriu o Senhor por intermédio do Urim e Tumim, e Urim e Tumim recebeu essa resposta. Aqui no cabeçalho não tem qual é a pergunta que Oliver Cowdery fez. Ele apenas pede ali uma revelação para ele, para saber o que ele deve fazer, mas ele é algo bem genérico. Bom, ele não faz uma pergunta direta. Porém, nessa mesma revelação, de seção 6 aqui, Joseph Smith ele busca essa resposta por meio do Urim e ele traz uma experiência de que Oliver Cowdery passou com Deus, que somente quem conhecia era Deus e Oliver Cowdery, tá bom? Então, o Senhor fala coisas específicas a ele, embora a pergunta tenha sido no geral. E isso é ótimo, né? Porque se ele tivesse feito perguntas específicas, talvez o testemunho dele não fosse maior ainda, porque ele nem perguntou aquilo especificamente e o Senhor fala. Não sei se vai dar tempo de chegar nesse versículo, que é o versículo 22, que o Senhor vai falar sobre quando Oliver Cowdery recebeu uma revelação, tá bom? Então, mas vamos estudando aqui, ó, do versículo 1 em diante, vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje. Diz aqui, uma grande e maravilhosa obra está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até dividir juntas e medulas, portanto, atenta para minhas palavras. Então, aqui no começo, o Senhor lembra novamente ali, falando para Oliver Cowdery aqui agora, que a obra está prestes a iniciar-se, ou seja, a igreja, né, iria ser restaurada, tá bom? Depois que terminasse a tradução do livro de Mórmon, né, a igreja seria restaurada, ia ter os poderes do céu sendo restaurados, né, o sacerdócio, para batizar e fazer as ordenanças. Continuando aqui, versículo 3, eis que o campo já está branco para a ceifa, portanto, quem deseja ceifar, que lance a foice com vigor, e os feixes enquanto durar os feixes, né, junte os feixes enquanto durar o dia, a fim de entesourar para a sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Uma das palavras que a gente vai ouvir muito aqui em Doutrina e Convênio é essa palavra desejar, desejar, ou sinônimos dela, tá bom? Então eu achei bem interessante aqui. Então aquele que deseja, né, servir a Deus, lança a foice com fé aqui. Porém, ele fala aqui já no versículo 4, né? Não é todo mundo que tem autorização, né, para pregar o evangelho. Então diz aqui, ó. Sim, aquele que lança a sua foice e ceifa é chamado por Deus. Portanto, se me pedires, receberá. Baterdes e ser-vos-á aberto. E agora, como pedistes, eis que te digo: guarda os meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Então, aqui o Senhor fala que aquele que prega o evangelho é chamado por Deus ali para fazer essa obra. Também ele fala de um princípio aqui poderoso, né? Porque ele fala de pedir e receberei, batei e ser-vos-á aberto. É um princípio que Oliver Cowdery sabe muito bem, porque ele sabe como buscar a Deus e receber essas respostas, tá bom? E o Senhor vai falar um pouquinho sobre isso aqui também.
Então tem um princípio por trás aqui, né? Outra coisa aqui também, quando ele fala que guarda os meus mandamentos, também o Senhor requer de nós que guardamos os mandamentos. Agora, pasme, né? Nessa sessão aqui de Doutrina e Convênio, sessão 6, tem mais de 30 mandamentos dados a Oliver Cowdery aqui, né? Então veja que o Senhor também coloca ali mandamentos para que ele possa guardar. Bom, então tem mais de 30 aí. E tem esse princípio, conforme nós falamos aqui, né? Que primeiro temos que buscar, e então vamos receber. Então é um princípio básico. Bater e ser-vos-á aberto. Então é um princípio básico aqui que o Senhor fala para Oliver Cowdery aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 7. Não busqueis riqueza, mas a sabedoria. Eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Bom, primeiro ele fala aqui sobre não buscar riquezas, né? Lembrando aqui que ele está falando um mandamento específico para Oliver Cowdery, né? Que ele estava ajudando ali no trabalho de tradução, e nesse tempo era para ele buscar somente as coisas de Deus, né, e não buscar riqueza. Não tem nenhum problema em buscar riqueza, querer crescer na vida, tá bom? Porém, aqui o Senhor fala algo bem que é verdade, que é rico aquele que tem a vida eterna. É isso que é a riqueza, aquela que nós podemos levar para o céu. Essa que é a verdadeira riqueza aqui, tá bom? Versículo 8, 9 aqui diz: em verdade te digo, aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido. E se desejares, serás instrumento para que faça muito bom nesta geração. Não pregues coisa alguma a essa geração, a não ser arrependimento, e guarde os meus mandamentos, e ajuda a trazer à luz a minha obra, de acordo com os meus mandamentos, e serás abençoado. Olha quantas vezes aqui falou a palavra mandamentos, né? E foi específico, falando sobre trazer à luz a obra dele, ou seja, ajudar na tradução aqui, né? Falou também sobre pregar, né? O arrependimento nessa geração aqui, que era o mais importante. Versículo 10 em diante aqui. Eis que tens um dom, abençoado é por causa de teu dom. Lembra-te que ele é sagrado e que vem do alto. Aqui é bem importante, porque fala que Oliver Cowdery ele tem um dom, vai falar mais sobre esse dom aqui mais para frente, mas que esse dom vem do alto. Não é que Deus nos deu o dom, é nosso e pronto, né? A gente usa da maneira que quiser. Inclusive, quando é um dom de Deus, você só consegue usar quando você está em sintonia com Deus. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de curar. Se ela corta o vínculo com Deus, ela não consegue fazer a cura. Ela precisa estar próxima do Senhor, porque é um dom que vem do céu. Bom, diferente de habilidade ou talento que a pessoa possa ter. Um dom é dom de Deus, um dom que vem do alto, tá bom? Então ele vai falar aqui, por exemplo, ele tem um dom de receber as respostas de Deus. Ele sabe buscar e recebe as respostas, tá bom? É um dom que Oliver Cowdery tem aqui também. Continuando aqui, se perguntares, conhecerás os mistérios, que são grandes e maravilhosos. Portanto, exercerá teu dom para que desvendar mistérios. Está vendo que um dos dons dele aqui é receber a resposta de uma maneira clara para ele? Né? Existem várias maneiras que Deus ele pode revelar a verdade para nós. Né? E para Oliver Cowdery aqui é uma maneira muito clara para ele. Então, esse dom que ele tem serve para ele conhecer os mistérios de Deus, receber respostas de Deus, tá bom? Exerça teu dom para que desvendes mistério, para que leves muitos a conhecer a verdade. Sim, para convencê-los do erro dos seus caminhos. Não des a conhecer o teu dom, a não ser aqueles que são da sua fé. Aqui é interessante, né, que mais para frente a gente vai estudar. Depois que Joseph Smith e Joseph Smith e Oliver Cowdery eles são batizados e recebem o Espírito Santo, eles falam sobre
que a mente deles se abriram de tal forma para a Escritura, para eles terem um entendimento, coisa que eles nunca haviam imaginado, tá bom? Então, eis aí o dom sendo usado aí para conhecer os mistérios de Deus. Ele fala para não dar de conhecer esse dom, a não ser os que eram da fé ali. Não trates com leviandade as coisas que são sagradas. Se fizeres o bem, sim. Se te conservares fiéis até o fim, serás salvo no reino de Deus, que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior do que o da salvação. Então, de todos os dons, o maior é da salvação, né? De poder ser exaltado com Deus ali. Versículo 14 em diante. Em verdade, te digo, bem-aventurado é pelo que fizeste, porque me procurastes, e eis que tantas vezes quanto inquiriste, recebestes instruções de meu espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora estás. Olha só que interessante. O Senhor falou que respondeu às orações, né? Toda vez que Oliver Cowdery inquiriu a ele respondeu. Então, é uma questão da gente também interpretar a voz de Deus, interpretar uma resposta de Deus, tá bom? Então, por exemplo, nós podemos pedir algo e de repente vem uma pessoa e nos ajuda. Foi Deus que enviou aquela pessoa. A gente tem que interpretar que Deus ele respondeu a nossa oração por meio daquela pessoa. Então aqui ele está falando que sempre que Oliver Cowdery inquiriu o Senhor, tá bom? Ele ajudou, ele respondeu. E aqui nessa sessão e na sessão 9 vai ficar muito claro para nós aqui no estudo como identificar quando uma resposta é de Deus ou quando é fruto de nosso pensamento, de nossa mente, tá bom? Então nessa semana a gente vai estudar aqui sobre isso. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo essas coisas para que saibas que fostes iluminado pelo Espírito da verdade. Só que o Senhor está contando essas coisas para ele ter certeza, né? Para ele saber identificar em todas as outras vezes. Mas aqui fala que ele sabe que foi iluminado por Deus. Versículo 16 em diante, te digo para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos do teu coração. Aqui é bem interessante que já está fazendo uma introdução para falar uma coisa que somente Oliver Cowdery sabe, né? Que é sobre a oração que ele fez ao Senhor e como Deus respondeu para ele. Então, era uma coisa íntima entre ele e Deus e está sendo revelada aqui nessa sessão. Versículo 17. Digo-te essas coisas como um testemunho a ti, para que as palavras, ou seja, a obra que estás escrevendo é verdadeira. Então veja que ele não perguntou especificamente a Joseph Smith perguntas, né, para essa revelação, mas o Senhor está dando respostas específicas para ele, coisa que só estava entre ele e Deus, né? Ele não havia pedido nesse propósito para Deus Vivente, mas aqui o Senhor já está prestando testemunho, dizendo, olha, as coisas que você tá fazendo são verdadeiras. Então essas eram perguntas que ele tinha, mas que ele ainda não tinha recebido dessa maneira, por meio do Uri e Tumim aqui, tá bom? Eu acho interessante aqui. Portanto, sê diligente e apoia fielmente meu servo Joseph, em qualquer circunstância difícil em que se encontrar por causa da palavra. Vou ler só o 19 e o 20 aqui, nós encerra hoje. Admoesta-o a respeito de suas faltas e aceita suas admoestações. Né? Aqui interessante, né, que dizendo para Oliver Cowdery que ele pode admoestar, né, Joseph Smith e também aceitar a admoestação. A admoestação, né, dá uma advertência para a pessoa, fala, olha, não é assim que se fala, né, temos que fazer de uma maneira diferente, né? Então, em outros termos, seria chamar a atenção da pessoa, né? Então, aqui fala para ele chamar a atenção, mas fala principalmente para ele aceitar quando ele é chamado a atenção. A gente vai perceber que Oliver Cowdery é um homem incrível, mas ele não se dá muito bem com essa questão aqui de ele ser repreendido. Bom, ele não se dá.
E esse é um dos motivos, né? Porque lá na frente ele vai acabar se afastando, né? Então, ele não aceita a admoestação muito bem. É um problema aqui que ele tem, tá bom? Talvez um dos fatores, né, que ele era professor, ele tinha mais conhecimento de idiomas, e a gente vai estudar um pouco sobre isso mais. Mas Oliver Calder é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Que ajudou aqui no papel, né, de tradução do livro de Mormon. A gente vai ver várias coisas aqui acontecendo e vários privilégios que ele perdeu também por ser afastado do evangelho ou por desistir fácil, né, de algumas coisas que ele pede, né, que ele vai pedir ao Senhor. Por exemplo, ele vai, no estudo da semana, nós vamos falar, ele pede também para que ele possa traduzir registro. Aí o Senhor depois não permite, né, ele traduzir o livro de Mórmon, mas fala que mais para frente ele vai poder traduzir. Eu acredito que o livro de Abraão, né, que nós temos a tradução na Pérola de Grande Valor, era para ser traduzido por Oliver Cowdery se ele estivesse firme no Evangelho. Bom, vamos continuar aqui, ó, versículo 19 e 20, então aqui diz, admoesta-o a respeito de suas faltas e aceita suas admoestações. Ser paciente, ser sóbrio, ser temperante, né? Tem paciência, fé, esperança e caridade. Eis que tu és Oliver, e eu falei contigo por causa de teus desejos. Portanto, entesoura essas palavras no coração. Sê fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus, e envolver-te-ei nos braços de meu amor. Vamos parar aqui no 20, amanhã a gente continua essa sessão aqui. Eu achei lindo aqui essa parte, né? Que fala para ele ter paciência, todas as coisas que ele necessita para ficar firme no Evangelho. Eu acredito que essa primeira revelação para ele aqui ajudou bastante ele em muito tempo aqui. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.